Com a palavra, Odilon Cavalari de Oliveira, auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União e autor de artigos sobre a regulamentação de normas gerais de fiscalização financeira pelo Congresso Nacional. Vossa Senhoria tem até 15 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado Leônidas, em nome de quem cumprimento a todos os presentes. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui e poder discutir este projeto de lei, que é, a meu ver, de extrema importância para o sistema dos tribunais de contas. Eu vou me ater a uma única questão. Basicamente, não falarei sobre pontos específicos desse PL, porque sobre isso já tivemos considerações anteriores a mim e provavelmente posteriores também haverá outras. Portanto, eu me limitarei a uma única questão, a constitucionalidade ou não deste PL. Acho que a questão central dessa discussão é sabermos se este projeto de lei ofende ou não a autonomia dos membros da Federação Brasileira. Eu acho que essa é uma questão central para qualquer outra discussão que envolva este projeto de lei. E eu começo fazendo uma distinção que não é minha, obviamente, ela está na doutrina nacional e estrangeira sobre duas formas de Estado, o Estado unitário e o Estado federal. Qual a diferença? O que distingue um Estado unitário de um Estado federal? O grau de centralização ou de descentralização das competências dos seus membros. Não há um ponto objetivo e específico que diga a partir de quando temos um ou temos outro. A própria Constituição Federal, ela, quando dispõe sobre as cláusulas pétreas, ela fala que não será apreciada a proposta tendente a abolir a forma federativa de Estado. Só que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que isso não significa que não se possa discutir e fazer variações no grau de centralização e descentralização. E a história registra, e a doutrina é farta sobre isso, Raul Machado Horta, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, entre tantos outros que se dedicaram ao tema do Estado Federal, que no Brasil, ao longo de todos esses anos, nós tivemos idas e vindas, ora um pouco mais centralizado, ora um pouco mais descentralizado, dependendo do assunto, há uma maior ou menor centralização ou descentralização. Não é também um movimento homogêneo em todos os setores, em todas as áreas que envolvem as políticas públicas, mas isso não descaracteriza a forma federativa do Estado, em razão pela qual o Supremo disse que isso não impede a discussão e não impede que haja mudanças nesse grau de centralização ou descentralização. Isso em nada ofende cláusula pétrea. Veja, Estados federais têm como principal instrumento as normas gerais. Normas gerais são um instrumento por excelência usados por Estados que se organizam na forma de federação para que o ente central da federação possa cumprir as suas finalidades de mantenedor da federação e de equilíbrio federativo entre os seus entes. Assuntos que demandam tratamento uniforme em todo o território nacional requerem normas gerais. Daí a Constituição colocou no artigo 24 as normas gerais, preservando a competência suplementar dos Estados naquilo que não contrariar as normas gerais. Portanto, são um instrumento por excelência, e isso não é algo exclusivo do Brasil. Vários outros países, que assim também se organizam, também se valem das normas gerais como principal instrumento do ente da federação. No caso brasileiro,
mas não só, eu diria, as normas gerais permitem, as normas gerais se caracterizam porque somos um país com grandes desigualdades regionais, larga extensão territorial e um país que pratica intensamente o federalismo cooperativo. Daí a importância de termos normas gerais para mantermos minimamente a coerência das ações que dizem respeito à gestão fiscal, à rigidez das finanças públicas e mantermos também um mínimo de equilíbrio federativo entre os membros da federação. Normalmente, normas gerais são usadas em países que apresentam essas características. Veja, são as normas gerais que vão, portanto, permitir a manutenção deste equilíbrio federativo. Repare que a prática, a história brasileira é cruel, eu diria até, em revelar casos de estados contumazes na indisciplina fiscal e que depois recorrem à União, conseguem fazer renegociações, refinanciamentos, e isso a custo de toda a sociedade, inclusive dos estados que foram disciplinados. Inclusive à custa dos estados que foram disciplinados, que pagaram um preço político. Porque o governante desse estado pagou um preço político por ter de demitir servidores, ter de fazer contingenciamento de despesas, correndo o risco, inclusive, de não ser eleito ou reeleito, no caso, ao passo que outros são conhecidos indisciplinados fiscais e que acabam ainda se beneficiando de renegociações com a União, pois as normas gerais, se cumpridas por todos, evitam essa realidade. Veja que o tratamento de normas gerais, portanto, a existência de normas gerais e o cumprimento delas, que são duas coisas distintas, uma coisa é termos as normas gerais, outra é sabermos se elas serão ou não cumpridas, permite o tratamento igualitário a todos, não apenas aos entes federativos, mas às empresas que negociam com o poder público, aos gestores que têm o encargo de administrar a coisa pública e são julgados por isso pelos órgãos competentes, e aos próprios cidadãos que acabam, em última análise, sofrendo as consequências do desrespeito a normas gerais. Além disso, o artigo 3º da Constituição Federal, ele é eloquente ao dizer que são objetivos da República a redução das desigualdades sociais regionais e o desenvolvimento nacional. Sem normas gerais, a gente não consegue fazer isso. Normas gerais são um instrumento por excelência para permitir que haja esse tratamento igualitário. Reparem que não é à toa que vários países adotam as normas gerais como seu principal instrumento, como é o caso da Alemanha, inclusive e especialmente no caso de finanças públicas, em que as normas gerais são usadas efetivamente para reduzir a autonomia do membro da federação. E isso não é inconstitucional. É inconstitucional abolir a forma federativa do Estado, mas o grau de centralização ou descentralização é algo a ser discutido por quem competente para tanto, Congresso Nacional, sob vigilância, se provocado, do Supremo Tribunal Federal, caso extrapole os limites aceitáveis do que seja centralização ou descentralização. Em termos de finanças públicas, vários países têm um grau de centralização maior do que o Brasil, porque dão uma importância na prática, acho que a gente pode dizer assim, na prática dão muito mais importância à rigidez fiscal do que o Brasil tem dado, ao permitir que cada membro da federação faça da sua forma e depois, se der errado, a gente vai para a União e aí a sociedade inteira paga pelo indisciplinado fiscal, inclusive às custas daquele que foi disciplinado. Isso tudo que eu estou dizendo não é novidade. Nós temos na Constituição o artigo 52, que já prevê uma série de controles feitos pelo Senado Federal em matéria de finanças públicas, relativamente aos membros da federação. Está lá, no inciso 5º do artigo 52, compete ao Senado Federal, em relação à União, Estados, DF e municípios, autorizar operações externas de natureza financeira. No inciso 6º, fixar por proposta do Presidente da República os limites globais para o montante da dívida consolidada. No 7º, dispor sobre os limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno. Isso no 8º. No 9º,
estabelecer limites globais de condições para o montante da dívida imobiliária. Portanto, isso que eu estou dizendo não é novidade. A própria Constituição Federal já dispõe sobre instrumentos de controle para fins de rigidez fiscal e manutenção do equilíbrio federativo. Estamos aqui até agora falando no plano das normas. Norma é um instrumento de caráter geral e abstrato. A questão é como fazer para que essas normas sejam cumpridas e sejam observadas. Entram em cena nesse momento as instituições públicas que têm competência para exercer o controle. Entre elas, tribunais de contas. Ora, se não houver um mínimo de padronização entre os tribunais de contas, que garantam um bom funcionamento dessas instituições, TCU, tribunais de contas estaduais, do município, dos municípios, haverá o comprometimento na fiscalização dessas normas. Isso vai comprometer o equilíbrio federativo. E, nesse ponto, o PLP 79 de 2022 é meritório, porque ele busca estabelecer padrões mínimos. Como toda norma, é sujeita a aperfeiçoamentos e tudo mais. Mas a ideia central me parece basilar e de assento constitucional. Buscar uma padronização mínima, tanto da gestão fiscal, poder executivo, quanto do controle dessas normas gerais. Porque não adianta também estabelecer normas se não houver um controle eficiente. E se os tribunais de contas não resolverem os seus problemas, será de pouca utilidade o estabelecimento dessas regras. A competência, para tanto, a meu ver, ela existe já atualmente sem qualquer proposta de emenda constitucional que seja necessária para fundamentar este PLP. Entendo que há fundamento no artigo 24, inciso 1, que diz que compete à União editar normas gerais sobre direito financeiro, e também no artigo 63, inciso 5º, quando fala que a União editará lei complementar dispondo sobre fiscalização financeira. Portanto, entendo que há esse fundamento, além do artigo 75 da Constituição, que estabelece o chamado princípio da simetria. O que a Constituição dispôs para o TCU deve valer para todos os demais. E, nesse ponto, o PLP se inspira na organização do modelo federal para disciplinar questões que, lamentavelmente, ainda estão carentes de cumprimento por diversos tribunais de contas. Eu acho aqui desnecessário nós citarmos os casos, porque são de conhecimento de todos, lastimavelmente, eu diria, uma vergonha em alguns casos, eu acho que a palavra é essa, para desespero daqueles que, inclusive daqueles que trabalham em tribunais de contas e labutam diariamente para melhorar as instituições e têm dificuldade mesmo dentro do próprio Tribunal de Contas para que isso aconteça. Aqui temos representantes que fazem parte dessa leva de conselheiros que nos orgulham muito pelo trabalho que exercem nesses tribunais de contas. Vejam que o artigo 75 fala de organização e fala de funcionamento, não apenas organização. O artigo 75, ao estabelecer simetria, estabeleceu simetria de organização e funcionamento. A organização, a Constituição diz, tem de ter quadro próprio, não pode ter comissionado exercendo controle externo. E o funcionamento contempla o direito financeiro de natureza processual e não apenas o de direito material. Controle de contas públicas é atividade eminentemente processual, é instrumento que busca garantir a matéria de fundo, que é a gestão da coisa pública. Diz respeito a funcionamento, o Supremo Tribunal Federal tem feito isso. Recentemente, tivemos uma decisão emblemática na ADI 5509, em que o Supremo decidiu pelo modelo federal de prescrição a ser aplicável e de observância obrigatória a todos os tribunais de contas. Nessa da organização, eu dou um exemplo concreto e termino com ele. Veja, investigação, acusação, julgamento e recursos são atividades desempenhadas por 4 instituições distintas no mundo do crime: Polícia, Ministério Público, primeira instância, segunda instância. Nos tribunais de contas fazemos tudo isso. Não pode ficar tudo na mão de uma única pessoa. É preciso segregar funções. Quem instrui processo, ou seja, investiga e acusa, é a auditoria. Quem julga, ordinariamente faz recursal, é o julgador, ministro ou conselheiro. Não pode misturar as estações. O Código de Processo Civil, inclusive, considera causa de impedimento. Quem investiga ou acusa não pode julgar e vice-versa. Pois há Tribunal de Contas, ainda hoje, há tribunais de contas que se organizam de modo que cada conselheiro tem a sua unidade técnica para subordinada diretamente a ele. Não há nenhuma independência. Auditores que são proibidos de emitir opinião nos autos, isso é impensável, então não é auditor.
Isso precisa ser revisto, e acho que o PLP caminha muito bem ao buscar estabelecer essas regras. Concluo, portanto, parabenizando pela iniciativa, parabenizando por esta audiência e reiterando a competência de autogoverno de membros da federação não é dogma, é uma sintonia fina que a própria Constituição admite e o Supremo Tribunal Federal também, sobre os graus de centralização ou descentralização. O PLP coloca esse tema em debate, mas, ao meu ver, passa longe de qualquer ofensa ou ameaça à abolição da forma federativa de Estado. Muito obrigado.